Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje eu vou trazer para vocês as novidades e atualizações do Power BI Desktop para o mês de maio de 2018. É isso aí, todo início de mês a gente traz as novidades aqui e hoje nós vamos começar com um dos pedidos mais aclamados pela comunidade, que é a atualização incremental. A Microsoft trouxe essa novidade ainda em fase de teste, ok? Só para o Power BI Premium. Então se você está utilizando o Pro ou o gratuito, você não vai conseguir ver os efeitos disso funcionando ainda, mas já há a promessa da Microsoft em trazer isso também para o Power BI Pro. Então para a gente poder ver como funciona esse recurso, nós vamos clicar aqui em Arquivo, Opções e Configurações e Opções e vamos habilitar, já que é um recurso de teste. Então aqui na parte de recursos de visualização, nós vamos deixar marcado Políticas de Atualização Incremental. Você vai dar um OK, vai reiniciar o seu Power BI. Feito isso, a gente vai fazer a nossa configuração de atualização incremental. A gente vai fazer isso em duas etapas. Primeiro, a gente vai fazer o filtro na nossa tabela, no editor de consultas, e depois determinar o período que vai ser filtrado. Então vamos clicar aqui em editor de consultas, tá? Ele vai abrir o Power Query pra gente. E lá na nossa tabela pedidos é onde a gente vai fazer essa atualização incremental. Então nessa tabela, baseado nesse campo de data e hora, que é a data do pedido, eu vou determinar o período. Para isso eu preciso gerar dois parâmetros. Vou clicar aqui em página inicial, gerenciar parâmetros, novo parâmetro. E vou criar o primeiro parâmetro, vai ser o Range Start. Lembrando que para funcionar tem que ter exatamente esse nome, ok? Aqui em tipo nós vamos deixar como data e hora. E aqui eu vou colocar um valor atual como qualquer valor para simplesmente criar o meu parâmetro. Vou colocar aqui 1/1/2015, ok? Às 0 horas e 0 minutos. Eu vou dar um OK, ele vai gerar para mim aqui esse parâmetro aqui de data e hora, tá? Com essa data aqui que a gente acabou de gerar. Agora eu vou criar um novo parâmetro, vou lá no mesmo local, gerenciar parâmetro, novo parâmetro, e vou criar o Range End. Esse Range End é o período final que a gente vai fazer o filtro. Vou colocar aqui como data e hora, vou colocar aqui agora o valor 31/12/2018, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, apenas para criar o nosso parâmetro. Lembrando que isso aqui é um valor qualquer, tá? Que vai servir como filtro inicial. Então, vou colocar esses dois parâmetros, vou vir aqui agora na nossa tabela pedidos e vamos fazer o filtro. Então, nessa coluna, nós vamos clicar aqui em filtrar, filtro de data e hora, vamos marcar aqui filtro personalizado. E aqui vamos determinar o período que a gente quer, né? Então, vamos falar que queremos que essa coluna seja posterior ou igual a, nós vamos marcar aqui parâmetro e selecionar o Range Start, e seja anterior ou igual a, e aqui nós vamos selecionar parâmetro, o Range End. Então eu vou fazer um filtro nessa coluna, perceba que ele já vai filtrar as informações aqui pra gente, baseado no período que a gente selecionou. Essa é a nossa primeira etapa, vamos fechar e aplicar, e agora a gente vai fazer a configuração disso. Onde que eu faço essa configuração? A gente vai na tabela, no caso a nossa tabela pedidos, vamos clicar com o botão direito nela, atualização incremental. Ele vai mostrar pra gente aqui uma caixinha de diálogo onde a gente vai fazer isso. Perceba que aqui ele já traz um aviso falando que se você fizer essa implementação, você não vai conseguir baixar o arquivo PBX lá do serviço, ok? É apenas um aviso, mas o que nos interessa aqui é habilitar, né, ativar essa atualização incremental na tabela pedidos. Agora a gente precisa configurar como vai funcionar, como vai se dar essa atualização. Então a gente tem dois parâmetros aqui importantes. O primeiro é quantas linhas que a gente quer manter nessa tabela, tá? Então perceba que ele já entende aqui que a data do pedido é onde a gente fez esse filtro, pelo Range Start e Range End, tá? E aqui a gente vai falar o seguinte, olha, eu quero manter nessa tabela os últimos 3 anos. Então dessa forma, ele vai manter para mim todas as linhas dos últimos 3 anos nessa tabela, ok? Porém, a gente precisa falar o seguinte, ó, você vai verificar para mim um determinado período menor, tá? Para ele, além de manter esses 3 anos, verificar se há atualizações ali, vai sempre fazer a parte incremental nesse último período. Então, eu venho aqui e falo o seguinte, ó, você vai atualizar para mim os últimos, aí eu vou colocar aqui 7 dias. Dessa forma, o que ele faz? Ele vai sempre verificar as linhas que tem nos últimos 7 dias e vai fazer a atualização ali baseado naquela informação. Quando tiver consolidado, né, ele vai mantendo aqui os últimos 3 anos. Vou clicar em aplicar tudo e agora essa é a nossa configuração. Lembrando que isso só vai funcionar no Power BI Premium ainda. Se você está utilizando o Pro e o Desktop, você não vai conseguir visualizar. Era só publicar isso aqui agora e já estaria funcionando a sua atualização incremental, ok? Então esse é um dos recursos que a Microsoft está trazendo aí. Ainda está em fase de teste, mas logo logo a gente já consegue visualizar aí. Percebemos que a Microsoft está ouvindo o pessoal e está trazendo os recursos aí que o pessoal está pedindo, ok? Além disso, tiveram algumas outras atualizações que eu vou trazer para vocês. Uma delas foi a possibilidade de determinar a espessura de uma linha como 0, né? Então eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho uma linha, peguei um gráfico aqui de colunas agrupadas em linha e eu quero determinar isso aqui como 0. Aí você deve perguntar, poxa, Laender, se eu tenho a linha é porque eu quero ver a linha. Para qual o intuito de colocar ela como 0? Muitas vezes
vezes a gente quer apenas exibir um marcador. Então, como a gente já tem a opção de marcadores aí de atualizações anteriores, a gente pode clicar nesse gráfico, vir aqui no rolinho de configuração e nessa parte aqui de formas, a gente vê aqui, olha, que eu tenho um mostrar marcadores. Tá aqui, comendo um pouquinho, se eu abrir aqui você vai ver, ó, mostrar marcador, tá? Eu vou atualizar, vou habilitar e você vai ver que ele vai mostrar um marcador. A gente tem a opção aqui agora de colocar qual marcador, o tamanho do marcador e a cor do marcador. Vou deixar aqui o padrão, tá? Vou deixar 5 e esse triângulo aqui. Beleza, depois de marcar escolher o marcador, eu posso agora falar o seguinte, eu não quero exibir a linha. Então, onde que eu faço isso? Aqui na largura, tá? Olha, se você visualizar aqui, ó, largura do traço, ok? A gente vai colocar 0. Colocando 0, a nossa linha vai sumir e vai manter apenas os marcadores. Então, isso é apenas uma maneira de exibir os gráficos aí, apenas com marcadores. Você poderia criar uma meta, por exemplo, uma coluna, e o marcador seria a meta, mostrando ali as opções ali, se foi atingido ou não, baseado nesse marcador. Então, existem diversas possibilidades aí para você utilizar com esse tipo de visualização, legal? Então, não era possível fazer essa linha do traço igual a 0, agora já é possível, você pode ocultar uma linha mantendo apenas os seus marcadores. Além disso, também tiveram atualizações aí em outras áreas. A gente pode agora, por exemplo, configurar um eixo logaritmo, né? Aqui no nosso gráfico, tiveram na realidade algumas melhorias, você pode clicar aqui, clicar no rolinho de tinta, e olha, perceba que eu tenho um gráfico aqui que ele vai de 0 até aproximadamente 1 milhão ali, né? Eu posso clicar aqui, olha, no nosso eixo Y e falar que eu quero que essa minha escala, olha, seja uma escala log. Dessa forma, ele vai determinar minha escala log aqui, né? E qualquer período que eu filtre aqui, né? Se vocês visualizarem, olha, ele está mostrando de 10 em 10, potência de 10 em 10, né? Então, se você trabalhando com escalas logarítmicas, você consegue agora selecionar essa opção, inclusive colocar aí, né, um valor mínimo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, tá vendo que ele tá mostrando 10 mil, né? Se eu quiser, posso colocar aqui 50 mil e ele vai começar o meu gráfico a partir de 50 mil. Aí vai depender exatamente de como você quer configurar o seu gráfico. Se você trabalha com escalas logarítmicas, você pode utilizar aí essa opção, legal? Além disso, também surgiu a possibilidade da gente modificar os rótulos do nosso funil. Então eu tenho um gráfico de funil aqui. Nesse gráfico de funil a gente tem as opções somente do rótulo do valor, antigamente. Agora a gente consegue comparar isso com o item anterior ou com o primeiro item. Então aqui na parte de rótulo de dados, olha, se a gente clicar, a gente tem aqui, ó, estilo de rótulo, a opção valor de dados que é o padrão, mas eu posso comparar, ó, com o percentual do primeiro, então ele mostra o percentual de cada item desse do meu funil baseado no primeiro, ou o percentual do anterior, então ele me mostra o percentual desse item comparado ao item anterior. Ou ainda posso mostrar também esse percentual e o valor. Então, ó, coloquei aqui valor dos itens baseado no primeiro e aqui baseado no anterior. Então, ele me mostra o valor também e o seu percentual. É uma nova forma de você formatar os seus gráficos de funil, ok? Além disso, a gente melhorou um pouquinho, né, a parte de segmentação sincronizada. Para quem não lembra, lá no nosso Power BI, nas atualizações anteriores, a gente tinha aqui em exibição essa parte de segmentação de dados e sincronização. Perceba que eu tenho aqui um segmentador de data que ele está sincronizado em 3 páginas minhas, que são essas 3 páginas aqui, ok? Então, que é essa parte daqui, ó. Se eu modifico esse meu segmentador, olha, ele filtra a página, mas no eixo de log ele também está modificando esse, tá? Está sincronizado e também está sincronizado com esse daqui. Para que isso serve? Para a gente fazer essa sincronização. Onde que eu habilito, né? Basta você clicar e a gente visualizava apenas essa parte de cima aqui, onde eu determinava onde era para ser exibido aquele slicer e qual página estaria sincronizada. Agora, a gente tem a opção de criar grupos de sincronização. Tá vendo que tem essa opção de opções avançadas e aqui embaixo ele tem um grupo chamado Data? Esse grupo ele serve basicamente para a gente criar segmentadores do mesmo tipo, dividindo aí, né, essa parte de segmentação. Por exemplo, nessa parte de sincronização aqui, eu criei um relatório onde eu sincronizei, né? Eu tenho 2 campos de data. Esse meu campo, ele modifica essa parte aqui e esse campo modifica isso. Ainda não é a parte de sincronização, mas para você entender como vai funcionar. Se você não entendeu, eu vou selecionar aqui, ó. Você vai ver que ele vai filtrar só essa parte e esse daqui vai filtrar só essa parte. Isso aqui eu fiz com a parte de interação, que é um outro recurso muito interessante também. Então eu cliquei aqui em editar interações, ó. Quando eu clico nesse segmentador, eu falei que ele para não filtrar esses visuais aqui. Quando eu cliquei nesse segmentador, para ele não filtrar os do lado de cá, clicando nesse símbolozinho de proibido aqui. Então, com isso, eu consegui manter nessa minha página 2 slicers independentes com o mesmo campo. Ó, se você visualizar aqui, é o campo data e aqui também é o campo data. Mas, quando eu filtro a minha segmentação aqui, ele está sincronizado com um dos dois, que no caso é esse daqui. Porém, eu quero que nessa página, linha de marcadores, ele mantenha esse filtro daqui baseado nesse primeiro, ok?
E no meu eixo log, quando eu modificar esse daqui, eu quero que ele sincronize com esse meu segundo segmentador. Como que eu faço isso? Através dos nossos grupos de segmentação. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou clicar aqui e nessa parte de opções avançadas da sincronização, que foi exibida aqui em exibição segmentações de dados e sincronização, eu vou marcar aqui, ó, chamar de data 2. Dessa forma eu falei o seguinte, ó, isso daqui vai estar sincronizado com tudo que for do grupo data 2. Aí eu venho aqui no meu eixo log e falo que esse meu segmentador aqui, ó, ele faz parte do meu data 2. Dessa forma, preste atenção, quando eu modifico esse segmentador, ok? Você vai visualizar aqui na minha segmentação, ele modificou o segundo segmentador. E esse que é do data, ó, quando eu modifico ele, você vai ver que ele não modificou esse aqui porque agora é do data 2, mas modificou esse que é do data, ok? Então, modifico esse, ele modifica esse primeiro, ok? Modifico o segundo aqui do eixo log, modifica o segundo e ele modifica esse segmentador aqui do grupo data 2. Então agora eu posso criar grupos de segmentação sincronizada. É um recurso bem interessante quando você quer trabalhar com comparações de dados aí principalmente, ok? Vamos lá. Além disso, tem uma outra melhoria num outro recurso muito interessante que é a parte de detalhamento. O que é o detalhamento? Então eu vou tirar essa parte de segmentação aqui e vou agora mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho esse meu relatório aqui de vendedor, que mostra para mim as vendas por vendedor mês a mês aqui, e eu poderia filtrar por vendedor. Porém, esse relatório ele vai ser um sub-relatório desse meu relatório gerencial. Então aqui eu tenho o número de vendas por gerente, ó. Aqui são os meus gerentes. E eu quero que quando eu clicar com o botão direito aqui nesse gerente, eu possa detalhar as vendas por vendedor, ok? A gente já sabia como fazer isso, clicando aqui no nosso relatório por vendedor, tá? E aqui eu fazia um filtro de detalhamento. Onde que eu fazia isso? Nessa parte aqui da página de detalhar, eu podia vir aqui e puxar o campo que eu queria fazer o detalhamento. No meu caso, o gerente. Quando eu fazia isso, tá? Ele mostrava esse detalhamento para mim, ok? Porém, essa opção de mostrar todos os filtros aqui não existia. É como se ela estivesse desabilitada aqui agora. Como que funcionava então? Qual que era a falha desse tipo de recurso? Quando eu clicava aqui em detalhar e trazia aqui por vendedor, ele trazia o recurso para cá, fazia o filtro, mas trazia para mim somente o filtro de gerente e não considerava outros contextos, como outros filtros que estivessem aplicados naquela página. Por exemplo, perceba aqui que ele filtrou para mim somente do gerente Marcos Almeida, tá? Mas ele pegou todo o período que está aqui, ó, 2015 a 2018. Porém, se eu viesse nesse meu relatório aqui e determinasse um outro período, ó, determinar um período diferente aqui, quando eu fazia o filtro, ele não levava aquele período para cá. Como que eu posso fazer isso então? Eu posso trazer junto do meu contexto, trazer junto do meu detalhamento o contexto. Eu clico na página e eu marco essa opção aqui, ó, mostrar todos os filtros, manter todos os filtros. Quando eu trago, agora, se eu fazer o detalhamento, ele vai inclusive trazer todos os filtros que estiverem habilitados. Ó, eu deixei um período aqui de 2015 a 2016, tá? Vou selecionar somente equipamentos. E agora eu vou clicar com o botão direito, olha, detalhar por vendedor. E olha o que vai acontecer. Ele trouxe para mim somente aquele período, ó, 2015 a 2016 que eu selecionei, trouxe o gerente, mas trouxe também os demais filtros, olha, categoria e data. Então agora, além de trazer a nossa medida de detalhamento, a gente consegue trazer também os contextos que estavam naquela página, ok? Então isso foi uma melhoria bem legal, bem interessante aí para quem trabalha com esse tipo de recurso, que antes só trazia os dados, mas não trazia o contexto, ok? Vamos lá, além disso, também surgiu a possibilidade de a gente fazer formatação condicional com base em outro campo. Eu vou voltar aqui na minha primeira página e a gente tem essa tabela aqui. Eu quero fazer uma formatação condicional nesse meu campo aqui de produto com base no valor das vendas. Eu quero que todas as vendas aqui que forem maior do que R$500 pinte a cor da letra do meu produto. Então a gente só conseguia fazer antigamente formatações condicionais em campos numéricos, tá? Agora eu posso fazer uma formatação condicional em um campo de texto com base em uma outra coluna. Por exemplo, eu vou fazer com base desse produto com base nas vendas líquidas. Eu vou clicar aqui na minha tabela, vou vir aqui na parte de valores, ok? E no produto eu vou fazer a formatação condicional e escolher cor da fonte, ok? E agora preste atenção. Agora a gente tem aqui por padrão o campo que eu quero formatar, que no caso é o campo produto, com base em, e eu posso selecionar aqui uma medida ou um campo numérico. Eu vou selecionar uma medida, que no meu caso é as vendas líquidas, e olha, e percebe que aqui sumiu. Quando eu seleciono a medida, ele já está sumarizado, então não preciso selecionar uma sumarização aqui. Se eu selecionar um campo numérico, por exemplo, eu vou selecionar aqui na minha tabela pedidos,
a quantidade, tá? Ele vai me falar o seguinte, ó, você quer resumir isso como? Em contagem, em média, em mínimo? Então eu poderia fazer uma medida implícita ou selecionar uma medida que já foi criada explicitamente. No meu caso, eu vou selecionar aqui vendas líquidas e vou falar o seguinte, ó, eu quero colorir por regras, tá? E eu vou falar o seguinte, tudo que for maior do que 500, tá? E menor do que, vou colocar um número bem grande aqui, eu quero colorir nessa cor aqui, ó, nesse vermelho, ok? Vou dar um ok, tá? O vermelho não vai fazer muito sentido, vou colocar aqui nesse azul, vou dar um ok e olha lá. Vamos visualizar aqui tudo que for maior do que 500. Né? O azul, acho que já peguei a cor que estava, né? Não foi uma cor muito inteligente. Então, deixa eu vir aqui, ó. Escolher fonte, vou colocar... Vamos colocar o vermelho mesmo. Acho que o vermelho vai dar diferença. Olha lá. Então, tudo que é maior do que 500, ele consegue fazer a formatação aqui pra gente. Legal? Então, eu consigo agora fazer uma formatação de uma coluna com base em outra coluna. Ok? Agora, para a gente poder finalizar, teve um recurso muito interessante também, que é a possibilidade de a gente fazer um filtro, tá? Na web com base em um exemplo. Como que funciona isso? Então, vou mostrar para vocês aqui uma página que eu separei, que é a página Ranking de Políticos. Essa página tem um ranking aqui, tá? De alguns políticos. Não vou entrar em detalhes sobre o ranking, mas eu quero pegar essa lista aqui. Então, normalmente, como é que a gente faria? Eu copiaria o endereço da página, iria aqui no nosso conector, né? Obter dados da web e colocaria aqui a página que eu quero. Então, vou colocar aqui a página, ele vai fazer a conexão e eu poderia selecionar uma tabela. Porém, essa página, ela está com a tabela formatada em CSS, não é uma tabela normal que a gente conseguiria, a gente não encontra. Em alguns casos você consegue fazer a conexão, mas você não encontra a tabela. Então como é que você faz para extrair isso? Você precisa extrair como exemplo. Para a gente poder utilizar esse recurso, tá? Você vai ter que habilitá-lo, porque ainda também está em fase de teste. Ainda não está funcionando 100% bem, mas a gente já consegue ver um exemplo dele. Então eu vou clicar aqui em arquivo, opções, em configurações, opções, e aqui eu vou selecionar, ó, em recursos de visualização, eu vou marcar a opção experiência novo da web. Marcando essa opção, dê OK, feche o seu Power BI e abra novamente, você vai conseguir utilizar esse recurso. Agora sim, eu vou lá em obter dados, tá? Vou clicar em web, vou colocar o endereço aqui que eu quero, ok? E a gente vai aparecer esse botão aqui para você, olha, extrair usando exemplos. Quando você clicar, ele vai abrir uma outra caixa, tá, de diálogo, e nessa caixa de diálogo a gente vai configurar o seguinte, nós vamos mostrar para ele qual o exemplo que eu quero. Então eu vou descer aqui, ó, e eu quero pegar o nome, o cargo e a pontuação. Então na coluna 1 eu começo digitando o nome aqui, ó, vou escrever Luiz Carlos Renzi, tá? Do jeito que tá escrito ali. Vou dar um Enter e olha lá, ele já identificou um padrão. Ele já falou, opa, já achei aqui as pessoas que você quer, ó, com base na estrutura CSS da página. Agora eu vou acrescentar uma nova coluna e vou pegar o cargo, ó, deputado federal. Olha, ele ainda não encontrou, tá? Coloquei um R aqui a mais, né? Deputado, opa, deixa eu corrigir. Deputado federal, olha lá, não encontrou. Vou digitar novamente o de baixo, ó, deputado federal, que é o do Lobe também. Vou dar um Enter e olha lá. Nossa, novamente eu coloquei um R aqui, né? Deputado. Olha lá, agora ele já encontrou, olha lá. Consegue ver aqui a Ana Amélia, ó. A gente vê que é senador, a gente pode descer aqui e conferir, ó, senador. Então ele tá puxando direitinho. Agora eu vou trazer a pontuação. Então eu vou subir aqui novamente, ó. Vou pegar o 558 do Luiz Carlos. Vou colocar aqui, ó, 558, dou um Enter e olha lá, ele trouxe pra gente. Agora é só dar um OK. Ele vai abrir nosso editor de consultas, trazendo aquelas informações que antes não era possível, né? A gente encontrar ali com base naquela estrutura que a gente tinha. Agora eu poderia colocar aqui nome, cargo e coloco aqui também a pontuação, ok? E eu só fechar e aplicar e eu teria essa minha consulta aqui, né? Consulta 1 com aquelas informações que eu trouxe, ok? Lembrando, mais uma vez, esse é um recurso de teste e você precisa habilitá-lo para funcionar. Agora, a gente vai finalizar essa aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Tiveram algumas outras melhorias aí em conectores, melhorias como em recursos já existentes, como adicionar colunas, por exemplo, mas são recursos que já existiam e foram adicionadas melhorias aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações aí para receber toda vez que a gente publicar um vídeo, né? Compartilha aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas. A gente chega no nosso próximo vídeo, a gente se vê lá. Um grande abraço, tchau, tchau.